Olá, turma! Sejam todos bem-vindos, né, à nossa conferência de ciências. Hoje estamos aqui nos reunindo aqui no Google Meet, né? Em breve, né, assim espero, estaremos aí em sala de aula, tá bem, pessoal? Mas até lá, né, nós teremos aula aí por conferência, né? Hoje o tema da aula é sobre hereditariedade, tá? Então sejam todos bem-vindos. O tema então é hereditariedade, conceitos básicos de genética, né? Vou falar um pouquinho sobre genótipo e fenótipo, tudo bem, pessoal? Vocês aí estão me vendo? Me ouvindo bem? Sim, tudo tranquilo. Que bom. Sim. Então, eu vou estar compartilhando com vocês aí a tela, tá bem? Do conteúdo. E aí vocês me informem se vocês estão aí conseguindo visualizar bem esse conteúdo, tá? Então, deixa eu aqui abrir a tela para vocês. Só um momento, tá? Aqui, encontrei o arquivo, vou compartilhar a tela com vocês. Vocês conseguem aí ver a tela? Conseguem? Sim. Tá. Não? Não? Sim. Tá. Então, pessoal, como eu falei para vocês, o nosso tema hoje é sobre hereditariedade, conceitos de genética, fenótipo e genótipo, tá bem? Deixa eu só voltar um pouquinho aqui na tela, tá? E verificar aqui. Peraí um pouquinho. Vocês estão todos com a câmera aberta aí? Elô, abre sua câmera, Gabriel, tá? Quando vocês tiverem dúvidas, pessoal, vocês podem aí abrir o áudio também, tá? E tirarem as dúvidas de vocês. Enquanto eu estiver compartilhando com vocês o conteúdo, eu não consigo ver o chat, tá? Então, se vocês mandarem aí mensagem pelo chat, eu não consigo visualizar. Então, vocês têm que me perguntar aí por áudio mesmo, tá bem? Então, vamos lá, de novo aqui. Vamos voltar lá no conteúdo. Só voltei aqui para informar para vocês, tá? Então, volta aqui o anexo. Aí. Vocês estão visualizando? Sim. Então, essa primeira telinha aqui é do tópico mesmo do tema da aula, né? Que eu já falei pra vocês, que é hereditariedade, conceitos de genética, fenótipo e genótipo. Sou a professora Lucicleide, né? E aí, pessoal, quando a gente fala de hereditariedade, né? Como eu falei pra vocês, né? A hereditariedade, ela vai estar estudando as características aí que são transmitidas de pais para filhos, né? Então, por que são os filhos parecidos com os pais, né? Então, foi tentando responder essa pergunta, né, que Gregor Mendel, aí, né, um monge, né, biólogo, ele foi estudar, ele foi observar, fazer observações aí com alguns seres vivos e percebeu que havia, né, uma semelhança muito grande em certas espécies. E aí ele começou a estudar, tá bem? Tá? A gente vai ver mais pra frente aí que ele realizou aí alguns experimentos, né, para poder chegar aí na hereditariedade, tá? Então ele foi fundamental aí, né, para nossa ciência. Ele é considerado o pai da genética, tá? Então a hereditariedade é uma área da genética, tá? Que estuda as características transmitidas aí, né, dos seus pais para filhos. Então, assim, são características que vão ser transmitidas aos nossos descendentes. E aí eu coloquei aqui algumas imagens para vocês, né? Coloquei aqui do nosso apresentador do Jornal Nacional aqui, né, o William Bonner, né, e seu filho, né? Aí eu mostrei para vocês aí que eles têm uma grande semelhança, né? Aqui ao lado também tem aqui Marcelo Novaes
e o filho dele também, que são bem parecidos, né? Aqui também ao lado temos Maurício Matar e o filho, tá? Bem parecidos, tá? Logo aqui abaixo, nós vemos aqui, ó, o jogador Kaká e seu filhinho, olha que graça, bem parecido com Kaká, tá? E aqui temos os cantores Fiuk e Fábio Júnior, né? Então aqui o filho e o pai, que bem parecido. E aqui esse apresentador que ninguém conhece, né? O Faustão e o Faustinho aqui, né? Que é o seu filho, tá? Bem parecidos, né, pessoal? Aqui também coloquei pra vocês, aqui, ó, a Kelly Ki, né? E a sua filha, tá, pessoal? Bem parecidas também, tanto que tem fotos dela que vocês até, né, ficam em dúvida quem que é quem aí, tá? Aqui a gente tem aquele ator Rafa Witt, né? O pai também é ator, tá? Era galã aí, né? De alguns anos atrás e hoje, né? É o filho que é o galã, né? Das novelas aí. Eles são bem parecidos também. E aqui nós temos aí o Ronaldo Fenômeno, né? E o filho dele também, que são parecidos. Que coloquei para vocês também a Karina Becker, né, e o filhinho dela, olha que coisa mais linda, e é muito parecido com ela também, tá? E aqui ao lado nós temos quem? Marcos Frota, tá? Ele que foi casado aí com a Carolina Dickmann, que tiveram esse filhinho aqui, ó, esse filhote aqui, ó, tá bem, pessoal? E que é bem parecido com o Marcos Frota. Então, beleza. Aí eu pergunto para vocês, por que alguns pais e filhos, né, são tão parecidos? Aí tem características, né, tão fortes assim. Por que os filhos têm características tão fortes assim dos seus pais? Então, pessoal, entra naquela história que eu contei para vocês na aula anterior sobre os genes, tá? O genes carrega aí, né, as características que vão ser transmitidas aos seus filhos, né? Então, o gene que está localizado lá no nosso cromossoma, que é um trecho, né, do DNA, tá? Ele leva essas características, várias características, né? Então, cada par de alelo aí tem uma característica diferente, cor de olhos, né, cor de cabelo, cor de pele. E aí, temos os genes que são dominantes e tem aí os recessivos. Então, o dominante, ele sempre se sobressai em cima do recessivo, tá bem? Então, por isso que aquele gene dominante, ele vai apresentar muito mais características, tá? Que o recessivo. Se de repente, os genes que se encontram em vocês é dominante do pai de vocês, por exemplo, vocês têm características mais fortes aí do pai de vocês, é porque o gene do pai de vocês é dominante e da mãe de vocês é recessivo, tá bem? Então vamos lá. Características adquiridas. Vocês acham que essas características, né, desses filhos, né, se parecerem com os pais, elas são características adquiridas? Né? Por exemplo, um exemplo, tá, pessoal? Karina Becker fez aí várias plásticas, cirurgias plásticas para ficar assim bem bonita. E aí ela passou essa beleza pro filho dela depois das cirurgias plásticas que ela fez. Pessoal, é só um exemplo porque eu nem sei se ela fez cirurgia plástica, tá? É só um exemplo mesmo. Então, pessoal, vocês acham que é isso? Que isso acontece? O que vocês acham? Me respondam. Não? Não. Não, por quê? Porque você adquiriu isso depois que você nasceu. Tipo, por exemplo, eu pintar meu cabelo de ruivo e eu achar que meu filho vai nascer com o cabelo ruivo, sendo que aquilo eu adquiri, mas não nasci com aquilo. Exatamente, Stephanie. Então, assim, as características adquiridas, elas não são hereditárias, elas não são transmitidas aí à descendência, né? Como a Stephanie falou, turma, nós nascemos aí com um genótipo, tá? Que são as características aí originais, cor de pele, cor de olhos, cor de cabelo. Essa característica que é transmitida, que a gente recebeu através do gene, aí, ela sim é transmitida aí aos nossos descendentes. Mas as características do que nós adquirimos ao longo aí da nossa vida, tá? Ela não é transmitida, tá? Se houve mudança aí de cor, de cabelo, né? Se houve aí uma hipertrofia, como no caso aqui, ó, do Arnold Schwarzenegger, né?
que ele aqui nessa foto, coloquei uma foto bem antiga dele, que ainda hoje ele é bem forte, né, pessoal? Mas antes ele era muito mais forte, né? Então, se as características adquiridas elas fossem aí transmitidas para os seus filhos, o filho dele já ia nascer forte, tá? E não, isso não acontece. Se isso acontecesse, a gente ia voltar lá na lei de Lamarck, né? Aonde ele acredita que as características aí adquiridas são transmitidas aos seus descendentes. E isso não acontece, tá? Então, as características adquiridas, elas são fruto do ambiente. Então, por exemplo, o desenvolvimento da musculatura aí, tá? Você pode aí treinar para hipertrofiar, mas você não vai transmitir essa característica para o seu filho, tá? E já as características hereditárias, elas são transmitidas, tá bem, pessoal? Ok. Tá, e como é que transmite essas características? Elas são transmitidas aí de geração em geração através da reprodução. Então, quais são essas características? Como eu já falei para vocês, aí são a cor dos olhos, a estatura, tipo de cor de cabelo, cor da pele, tá? O tipo, né, do cabelo, se ele é enrolado ou liso ou crespo, entenderam, pessoal? E como se transmite a característica? Ela tem que integrar ao material genético. Então, assim, tem que ter aí essa fusão aí entre um material genético aí, um material genético que se encontra aí, por exemplo, no espermatozoide e no óvulo, tá? E aí tem que ter uma fusão desse material genético do pai e da mãe para poder ter essa integração aí do material genético para ser transmitido essas características, tá? Os genes, como eu falei para vocês, é levado no DNA, tá? Então, contém as informações que determinam as características do ser vivo sobre a forma de DNA. E aonde está? No núcleo, tá? No núcleo, lá quando a gente fala que tem as células, né? Lembra que a gente estudou célula? Toda célula tem um núcleo, né? Então, o material genético está dentro do núcleo. O espermatozoide também tem um núcleo, né? Aonde está localizado ali o nosso material genético, tá? E o óvulo também, tá, pessoal? Então, o DNA, né, ele é conhecido aí, chamado, né, como ácido desoxirribonucleico. Ele tem aí uma hélice dupla, uma capacidade enorme aí de replicação, tá bem? E os cromossomas? Todas as células de um ser vivo possuem aí o mesmo número de cromossomos, tá? Exceto os gametas. O homem, ele possui 46 cromossomos, só que os gametas, eles possuem 23. Então, por exemplo, o espermatozoide, quando ele é liberado numa ejaculação e ele vai fecundar um óvulo, né, um ovócito, ele é liberado ali no espermatozoide 23 cromossomos, tá? E aí, da mulher, também, quando ela está no período de ovulação, ela libera o óvulo na tuba uterina, também contém 23 cromossomos. Quando ocorre a fecundação, que é a fecundação do espermatozoide, a fusão do espermatozoide com o óvulo, ocorre aí a união desses 23 cromossomos masculinos com os 23 cromossomos femininos. E aí formam os 46 cromossomos que formam um zigoto. Que aí é o início, né, a formação do zigoto, que é o nosso início aí da formação de vida, né, do ser vivo aí, tá? Que é o ser humano. Começa assim, né? Quando eu falo de homem e mulher, tá? Tudo bem, pessoal? Tudo. E aí depois, com o passar do tempo, né? Esse zigoto aí, que foi fruto daí dessa união do espermatozoide com o óvulo, ele vai aí se desenvolvendo e vai formar aí um embrião. E aí, com o passar de mais dias aí, vai formar-se aí o feto. E aí vai ocorrer o desenvolvimento até o nascimento, tá bem? E aí, pessoal, aqui eu tenho aqui pra vocês o cariótipo, tá? Então, aqui é uma representação dos cromossomos mesmo, tá? Então, vocês percebem que os cromossomos, eles estão em pares, né? Eles são homólogos aqui, ó. Estão todos em pares, tá? Então, eu coloquei aqui representação dos cromossomos presentes nas células de um indivíduo, ordenados em pares homólogos. E aqui, por último, aqui, ó, tem o cromossomo sexual, aqui, ó, X e Y, tá bem?
Então, os cromossomas aí, ó, metade são fornecidos pelo pai, metade pela mãe. Aí a fusão desses gametas, né? O que é gameta mesmo, gente? É o espermatozoide e o óvulo, tá? Então, 23 o pai, 23 a mãe, forma aí 46 cromossomos, tá? Menino ou menina? Pessoal, o menino, ele contém aí o par de cromossomos, né? Ele contém os cromossomos aqui, que é o par de alelo, né? X e Y. E a menina, X e X, tá? Então, o espermatozoide, ele pode carregar aí, ele pode fazer essa fecundação tanto com X, levar aí X ou Y, tá? Enquanto a mulher, no óvulo, ela sempre vai ter X. Então, assim, por isso que muitas vezes as pessoas falam assim, o homem que determina o sexo, se vai ser mulher ou se vai ser homem. O homem, ele não sabe, tá? Ele não tem esse poder de saber, olha, hoje eu vou fazer um menino, ou hoje eu vou fazer uma menina. Mas sim, ele é responsável aí por ou fazer uma menina ou fazer menino. Por quê? Porque se a mulher, ela tivesse aí como reproduzir com uma outra mulher, ela só faria mais mulheres. Por quê? Porque ela só possui os cromossomos XX, tá? Para vocês entenderem melhor, aqui tá o quadro de Punnett, tá? Se eu pegar aqui uma mulher, né, XX, e eu fazer o cruzamento dessa mulher aqui com um homem XY, eu vou fazer aqui, ó, X do homem que ele doou nesse momento, vai ficar XX, é uma mulher, né, aqui. Se eu pegar esse X, fazer outro cruzamento aqui, ó, XY, seria um homem. Se eu pegar o outro cromossomo XX, uma mulher. XY, um homem. Então a gente verifica aqui, lembra que no quadrado de Punnett, cada quadradinho desse aqui, ó, contém 25%. Então, já verificamos que há sempre 50% aí de hipótese para cada sexo. Então, é 50% de chance de nascer uma menina e 50% de chance de nascer um menino entre um homem e uma mulher, tá? Então, sempre tem esse 50% de chance. Mas, sim. E quando o bebê nasce sem sexo? Como assim, sem sexo? É que tem alguns casos, tipo, não são tão normais, mas o bebê nasce sem sexo. Bom, eu conheço o caso onde o bebê nasce hermafrodita, né? Que nasce com os dois sexos, né? Quando nasce com os dois sexos, assim, ele é mais evidente que o outro. Ele funciona, o outro não, o outro é só um vestígio, na verdade. E aí o médico, ele vai fazer os exames, vai verificar, né, qual que é esse sexo que ele é mais prevalente nesse recém-nascido. E aí vamos fazer uma cirurgia para retirada de um dos sexos, entendeu? Entendi. Tá? E aí, pessoal, então voltando. Pessoal, aqui, ó, então, de novo, já pensou se aqui fosse mulher também? Se fosse fazer o cruzamento, ia ser 100% de dar só meninas, tá? Agora, se fosse fazer um cruzamento de um homem, né? Se o homem tivesse aí o poder, né? De fazer, de gerar um filho, como seria, hein, gente? Vocês já fizeram esse cruzamento? Ó, imagine que aqui é XY. Ficaria XX, já daria uma menina aqui, né? XY, aí depois XX. XX não, é XY, né? Porque aqui, imagina que aqui tem um Y. Homem com homem? Se ele tivesse o poder, isso não acontece. É óbvio, né, gente? A gente sabe que não. Mas se o homem se ele conseguisse reproduzir com outro homem, olha como seria. O homem, ele tem XY. Então, imagina aqui, nesses dois quadradinhos aqui, onde tá XX aqui, sabe? Onde tá o campo da mulher, XX, imagina que seria XY, tá? Vocês conseguem imaginar isso? Sim. Tá, então a gente faz o cruzamento, ó. X já daria uma mulher aqui, ó. Aí depois XY, tá? Aí daria um homem. Aqui embaixo seria Y, né? Então faria XY, aí XY, um homem. E aqui YY, é porque não existe esse cruzamento, né? Mas assim, possivelmente, tá, pessoal? É o que nós deduzimos através do cruzamento. O homem, ele tem os dois cromossomos. Se tivesse o poder de ter cruzamento, de um homem ter filhos, tá, com outro homem,
ele, por ter os 2 cromossomos, ele tinha até uma probabilidade de ter uma menina aí. Só que mulher não, pessoal. Mulher não, porque só teria XX. Mulher só teria mulher. Mulher não conseguiria ter um outro homem, né? Mas isso não acontece, tá, gente? A mulher, ela só se reproduz aí com um homem. Então, o homem aí, ele pode aí determinar aí que venha um menino ou uma menina, tá? Por conta dos cromossomos que eles apresentam, que é o X e o Y. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Tudo. Tá. Tudo. Aqui eu coloquei para vocês alguns conceitos aí em genética, tá? Então, genética aqui é a área da biologia que estuda a hereditariedade e os mecanismos envolvidos na transmissão das características. O DNA é o ácido desoxirribonucleico, o gene é um segmento do DNA que determina uma característica. Então, olha, só para vocês entenderem melhor. Aqui temos o DNA em dupla hélice. Esse DNA, ele tá compacto aqui dentro do cromossomo, tá? E cada trechinho desse DNA é um gene. Então, se eu cortar vários pedacinhos desse cromossomo aqui, eu tenho um pedacinho de gene. E cada gene me transmite aí uma característica. Eu tenho um gene para cor de cabelo, eu tenho um gene para cor de pele, eu tenho um gene para cor de olhos, eu tenho um gene que fala que meu lóbulo da orelha, ele é solto. Né? Eu tenho um gene que fala que o lóbulo da orelha é aderida. Eu tenho um gene para o tipo de nariz, formato do nariz, formato da boca. Então, assim, para tudo, eu tenho um gene que me leva uma característica diferente. Tudo bem? Sim. Tá. Pessoal, aqui nós temos aqui um casal, tá? Coloquei aqui para vocês, ainda em conceitos de genética, tá? Um casal. Esse casal, ele é azão-azinho, ó, tanto o pai quanto a mãe. Então, eles são heterozigotos. O que é heterozigotos? Quando os genes, né, o par de alelos aí, são diferentes, tá bem? Isso. E aí, eles tiveram aí 4 filhos. E dentre esses 4 filhos, nasceu aí um que é azão-azão, totalmente dominante aqui, ó. Ó o azão aqui, ó. Ele é dominante homozigoto, tá? Homozigótico, né? Aqui temos o azão-azinho. Ele também continua dominante. Por quê? Para ser dominante, basta que né, desse par de alelos aí seja dominante. Então, ele já é dominante. O azão é dominante em cima do azinho, tá bem? Só que aí ele é dominante em heterozigose, tá bem? Aqui a menina também dominante em heterozigose, né? Porque é azão-azinho. E aqui, essa outra menininha, ela é azinho-azinho. Então, significa o quê? Que ela é aí recessiva, né? Em homozigose, tá? Recessiva, para ser recessiva, ela tem que ter os pares de alelo em homozigose, né? Iguais, tá bem? Tudo bem, pessoal? E como que eu descobri isso? Eu fiz aí o cruzamento, tá bom? Usei o quadro de Punnett. Então aqui, coloquei para vocês, ó. Heterozigoto é um indivíduo que possui aí 2 alelos diferentes. Homozigoto é um indivíduo que possui 2 alelos iguais, né? E o locus gênico é o local ocupado aí por um gene no cromossomo. Então aqui nós temos aqui, ó. Peraí que eu vou anotar. Tá. Eu vou disponibilizar esse slide para vocês lá na plataforma, tá, Gabriel? É verdade. Ó, aqui, tá bem? Aqui nós temos aqui, ó, homozigoto, tá vendo? Azão, tá? Dominante, tá bem? Temos aqui homozigoto, azinho, recessivo, tá? Os pares de alelos são iguais, só que um é dominante e o outro é recessivo. E aqui nós temos heterozigoto, tá? Que são diferentes pares de alelo, ó, azão e azinho, tá bem? Sim. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, é só perguntar, tá? Tá bom. Agora vamos falar um pouquinho sobre... Continuamos falando aí sobre os conceitos em genética, tá? Vamos falar um pouquinho sobre genótipo. Antes disso, vamos falar um pouquinho sobre o cariótipo, tá, gente? O cariótipo é o conjunto aí diploide, né, de cromossomos de uma espécie. Aí temos aí cromossomos homólogos, que são cromossomos que apresentam aí
genes para os mesmos caracteres, né? Então, eles são homólogos, tá? E temos aí cromossomos não homólogos ou heterólogos, né? Que são aqueles que não formam par. Oi. O que é diploide e haploide, que eu esqueci? Tá, eu vou explicar isso para vocês, ó. Uma célula haploide, ela contém apenas um conjunto aí completo de cromossomos, ou seja, é metade do número de cromossomos. Então, ela é representada pela letra N, tá? Que é uma célula haploide. Então, por exemplo, lá na célula sexual, lá quando eu falei para vocês os gametas, que temos aí 23 cromossomos que são transmitidos aí na hora da fecundação através do espermatozoide, né? Elevado esses 23 cromossomos. Então, eles são células haploide, porque eles têm aí metade, né, do conjunto aí de cromossomos total aí, tá? Então, eles têm metade do número de cromossomos que constitui aí né, o indivíduo. Então, eles são haploide. E aí, a mulher, né, ela tem lá no óvulo mais 23 cromossomos. Esses 23 cromossomos, também representados pela letra N, também é haploide, tá? Também é uma célula haploide que contém apenas um conjunto completo de cromossomos, né? Ou seja, metade. E aí, quando ocorre a fusão desses cromossomos, os 23 do pai e dos 23 da mãe, eles se tornam células diploides. Então, assim, as células diploides são as que contêm dois conjuntos completos de cromossomo. E aí a gente chama de 2 Ns, tá? Então, tem o N da mãe e o N do pai. Então, 2 Ns. Tudo bem? Deu para entender? Sim, agora entendi. Que bom. E aí, depois temos aqui a dominância e a recessividade, né? Então, o dominante é o alelo que se expressa sozinho em heterozigose, tá? E já a recessividade, né, o recessivo, é o alelo que só se expressa em par, em homozigose. Então, aqui eu coloquei para vocês, ó, azão é dominante. Nós temos aí as duas letras maiúsculas aqui, é dominante, tá? Esse gene. E temos azinho também. Azinho também é dominante, porque lembra que eu falei para vocês, basta ter um dos, né, alelos aqui dominante para que o par de alelos seja dominante. Só que ele é dominante em heterozigose, tá? E esse aqui é dominante em homozigose, o azão, tá? E o azinho é dominante em heterozigose. Então, se, por exemplo, um indivíduo que ele é dominante em homozigose, ele case com uma moça que é dominante também em homozigose, eles não vão ter nenhum problema de recessividade. Não tem aí uma probabilidade deles terem um filho aí que seja recessivo. Porém, se um dominante, ele tem aí um dominante em heterozigose, ele casa com uma moça dominante em heterozigose também, que é azinho, os dois, eles têm probabilidade aí de ter um filho aí com uma recessividade, tá bem? E o que é recessivo? É quando é azinho, tá bem? Professor? Sim. Mas o que faz a pessoa, tipo, ter um alelo dominante ou recessivo? Então, isso aí na verdade quer dizer, isso diz respeito ao gene dessa pessoa, tá? Então, assim, se na minha descendência, né? Se na minha descendência é uma descendência aí pura, né? Onde não teve muitas misturas, eu consigo ter esse gene aí dominante por mais tempo. Mas, por exemplo, eu tenho hoje aqui em São Paulo, gente, no Brasil, né? No mundo, na verdade, existe aí muitas etnias diferentes, assim, e muitos casais diferentes, né? Muitos casais que acabam aí tendo relacionamentos aí que são diferentes. Não sei se vocês estão me entendendo bem, mas, por exemplo, hoje, um loiro, um alemão, ele se apaixona por uma moça negra, tá? Ele casa com ela e tem filhos, tá? E esses filhos, eles vão nascer
heterozigose. Então, assim, eles vão nascer com o alelo aí dominante, tá? Com a dominância, né? O negro, ele tem uma dominância muito grande em cima do claro, tá? Então, assim, todas as cores, Gabriel, só para você entender, todas as cores escuras têm uma dominância maior em cima das claras. Você vai ver isso aí mais à frente. Então, assim, se um negro casa com uma loira, a probabilidade dele ter um filho aí, né, moreno, que puxe mais para a cor do pai, né, se no caso for o pai negro, é muito maior. A não ser que na sua descendência tenha pessoas de pele clara. Aí a probabilidade fica maior pro lado da esposa dele, entendeu? Por quê? Porque aí esse moço, esse pai, ele não é um dominante, ele é provavelmente uma heterozigose, ele é um dominante em heterozigose, tá? Então assim, só para você entender melhor, se o indivíduo ele é dominante, né, em homozigose, essa dominância ela é mais forte, ela tem uma prevalência maior. Mas se ele for dominante em heterozigose, isso significa o quê? Por exemplo, eu, você, né, Elias, Stephanie, Miriam, né, Marcos, todos nós somos dominantes em heterozigose, tá? Isso significa o quê? Que nós temos descendentes aí negros e descendentes brancos. Por isso não somos totalmente brancos e nem totalmente negros. Deu pra entender? Sim. Sim? Vamos lá, vou explicando aos poucos aí, você vai entendendo melhor. Então aqui nós temos um cromossomo, tá? Como eu expliquei para vocês, o cromossomo, ele vai carregar aí, tá? O nosso material genético, né? E no nosso material genético aí nós temos aí o gene, tá? Então aqui, ó, tá vendo o DNA? Dupla hélice, ele tá enrolado aqui, ó, dentro desse cromossomo, ele tá compactado aqui dentro do cromossomo. E cada trechinho aí desse DNA, tá? Um trechinho desse é um gene, tá? Então aqui, ó, tá vendo como eu falei pra vocês? Ó, se eu fizer vários cortes aqui no meu cromossomo, eu tenho aí, ó, vários genes, tá? E cada um transmite uma característica diferente, tá bem? Tudo bem, gente? Deu pra entender essa parte? Sim. Bom, e agora falando sobre genótipo, fenótipo também, né? Então, o genótipo é o conjunto de genes de um indivíduo. Já o fenótipo é as características expressas, né, visível do indivíduo. Só que o genótipo, pessoal, ele é influenciado pelo meio ambiente. Então, eu posso dizer para vocês que o meu fenótipo vai ser o quê? O resultado do meu genótipo mais o meio ambiente. Então, por exemplo, né? Fecha um pouquinho a janela aí, para ver se diminui o barulho. Então, por exemplo, eu nasci com um genótipo, que é cor de olhos